Quando eu era mais jovem, não acreditava em nada que se referia ao sobrenatural. Mas diferente de mim, meu pai, minha mãe e meus avós nunca duvidaram. Depois de algum tempo, eu descobri que eles tinham razão em acreditar. E eu, que sempre fui tolo em duvidar. Meu nome é Juvenal, e no ano de 1990 eu morava com a minha família em um povoado na zona rural do município de Caldeirão Grande do Piauí, que na época ainda era apenas um povoado e pertencia ao município de Fronteiras. Atualmente é uma pequena cidade com pouco mais de 6.000 habitantes. A nossa casa ficava na zona rural, a uma distância de aproximadamente 200 metros da entrada de uma pequena localidade. À direita da nossa casa tinha uma estradinha que dava no cemitério local, e depois do cemitério, cerca de 500 metros, se localizava um terreno que pertence ao meu pai, e lá plantavam mandioca e tínhamos uma pequena casa de farinha. Para quem não sabe, casa de farinha é uma pequena fábrica que funciona de maneira artesanal, e lá as pessoas beneficiam a mandioca produzindo farinha, puba, tapioca, beiju e outros produtos. Pois bem, naquela época, meu pai toda semana produzia farinha que era vendida nas feiras livres das cidades vizinhas, e outra parte ele vendia direto para os donos de mercado. Em uma sexta-feira, a gente começou cedo, e nesse dia foi todo mundo ajudar, em um total de umas 12 pessoas, além do pessoal lá da minha casa, minha avó, meu avô e meu tio, sua esposa, a tia Lene, também foi ajudar, e mesmo assim o serviço durou o dia todo. Na boca da noite, as mulheres e as crianças pequenas voltaram para o povoado, e só ficou concluindo o serviço eu, o meu irmão Gilson, meu pai Bernardo e meu tio Osvaldo, meu avô Isaltino. Quando deu umas 7 horas, meu pai colocou algumas sacas de farinha em cima de uma charrete que era puxada por um cavalo, e pediu que eu e meu irmão fosse até a nossa casa e depois voltasse para buscar mais outra carga. A gente foi para casa, e quando chegamos lá descarregamos a farinha. Então descobri que a minha mãe já tinha preparado a janta, e como eu estava varado de fome, resolvi jantar. E com isso, demorei um pouco em voltar para a casa de farinha para buscar mais uma carga. Minha mãe me mandou ir logo de volta para a nossa roça. Então, eu e meu irmão subimos na charrete e tocamos o cavalo para voltar até a nossa roça e trazer mais algumas sacas de farinha. Mal saímos de casa e encontramos meu pai e meu tio, meu avô na estrada. Eu parei a charrete e ele me disse que a farinha já estava ensacada e que ele tinha deixado a porta apenas cerrada, mas pediu para a gente não demorar. Na época, eu tinha um Walkman. Para quem não sabe o que é isso, é um aparelho que tocava música a partir de fita cassete. Seguindo com a história, coloquei o fone de ouvido e fui pela estrada junto com meu irmão. Depois de andar uns 100 metros, meu irmão tocou em meu ombro, chamando a minha atenção. Eu não dei importância, pois pensei que ele queria o meu aparelho emprestado para também ouvir música. Como eu não disse nada, ele puxou o fone do meu ouvido, e na hora eu me zanguei com ele, que retrucou e me perguntou se eu tinha ouvido um uivo alto vindo da direção da Serra dos Cocos. Eu falei que não, e seguimos adiante. Pouco depois, chegamos em nosso terreno. Ele desceu, abriu a porteira, e quando a gente começou a se aproximar da casa de farinha, nós vimos que tinha alguma coisa grande lá dentro. A princípio, eu pensei que fosse algum dos cachorros de uma fazenda que se localizava perto do terreno do nosso pai, e que as pessoas da região acreditavam a eles a morte de alguns animais. Porém, o fazendeiro negava e dizia que os cães dele sempre ficavam em sua propriedade. Na hora, eu puxei as rédeas do nosso cavalo
e fiz sinal para que meu irmão fizesse silêncio, pois a minha intenção era trancar o suposto cachorro dentro da casa de farinha e com isso provar que os cachorros da fazenda andavam por todo lugar. A casa de farinha do meu pai era toda fechada, mas parte da parede era feita com madeira, com umas estacas grossas do chão até o teto, e a porta era trancada com uma corrente e cadeado pelo lado de fora. Quando eu cheguei perto, eu comecei a sentir um mau cheiro, como se os cães tivessem entrado em uma carniça de algum animal. Mas o bicho descobriu a gente e saiu de cima do forno e veio correndo em direção à porta. E na hora eu puxei ela para trancar. Mas para minha surpresa, ele colocou a mão entre a porta e o batente. E quando eu vi aquela mão, eu tinha certeza que aquilo não era um cachorro. Então meu irmão deu uma facãozada no braço da coisa, que soltou a porta e deu um urro de dor. Graças a Deus, ainda deu tempo de trancar a porta com o cadeado e deixar aquela coisa lá dentro. A coisa começou a se debater, pois queria sair de qualquer jeito. A gente correu até a charrete, tiramos ela de cima do cavalo, montamos mesmo a pelo e saímos em disparada. Assim que chegamos na nossa casa, tomamos um fôlego e falamos com nosso pai sobre o ocorrido. Ele acreditou no que falamos e pegou uma espingarda e correu até a casa do meu tio e do meu avô. Então eles três, além de mim e meu irmão, voltamos até a casa de farinha para ver o que era o bicho. Antes de chegar, começamos a ouvir barulhos que aparentemente vinham de dentro da nossa roça. E quando chegamos na casa de farinha, não acreditamos no que vimos, pois aquilo conseguiu arrebentar as duas estacas e conseguiu escapar para a mata. A gente ainda andou por uma meia hora seguindo o rastro de sangue, com os cachorros no faro dele. Mas depois, os cães perderam o rastro da fera. Então meu avô achou melhor voltar e pediu que nós não falássemos com as pessoas do povoado sobre o ocorrido. Pelo estrago que foi feito na casa de farinha, sabíamos que não poderia ser um cachorro. Meu pai aproveitou e colocou as sacas de farinha na charrete e voltamos para nossa casa. No outro dia bem cedo, ainda com o escuro da noite, o carro da feira passou em frente à nossa casa. E meu pai, minha mãe e meus dois irmãos foram para a cidade. Eu fiquei em casa e foi por volta das 10 horas da manhã e eu fui andando até o povoado. Fui na venda do seu Antônio comprar um suco em pó e uma sardinha, pois eu estava com fome e o meu almoço seria pão com sardinha e suco artificial, que na época a gente chamava de kisuke. Quando eu cheguei lá na venda, percebi que o Alcebiades, um homem que morava sozinho em um sítio a cerca de 5 km do povoado, estava sentado em uma mesa tomando uma cerveja. Até aí nada demais. Porém, o que me chamou a atenção foi o fato que o braço dele estava enrolado em uma atadura. Quando eu vi o braço dele enrolado com tecido, eu comecei a tremer e fiquei sem jeito e quis sair logo dali. Voltei rapidamente para minha casa e tranquei a porta. Deixei apenas a janela aberta. E não demorou muito. Seu Alcebiades passou montado em seu cavalo em frente à minha casa. E eu percebi que ele ficou olhando lá para dentro. Na hora, eu senti um arrepio de medo. E logo depois, tranquei as portas do fundo e as janelas e saí correndo para a casa dos meus avós. Na boca da noite, meus pais e meus irmãos voltaram da feira. Então eu falei com ele sobre o braço ferido do seu Alcebiades. Não tínhamos como provar, mas que isso era estranho, isso era. Por isso meu pai falou que não era mais para a gente andar sozinho à noite nas estradas, e também não era para ficar na roça depois que o sol se escondesse. Na semana seguinte, em uma sexta-feira, já estávamos todos dormindo, e como o meu quarto é o último com janela virada para o quintal, eu ouvi um barulho no galinheiro. Na hora, eu chamei o meu irmão, que dividia o quarto comigo, e abrimos a janela para ver o que era que estava atacando as galinhas. No escuro, não conseguimos ver o que era. Então ele pegou uma lanterna e colocou na direção do galinheiro.
E foi nessa hora que vimos um bicho que parecia um cachorro, porém bem maior, no mínimo 3 vezes mais que os cachorros que existiam lá no povoado. E eu fiquei paralisado de medo, mas o meu irmão correu e fechou a janela e foi acordar o meu pai. Ele levantou, pegou a espingarda e saiu no quintal, mas o bicho não estava mais lá. Passamos a noite toda acordados com medo da coisa voltar, mas graças a Deus ela não veio mais. E no outro dia vimos o estrago que a criatura fez, pois algumas aves estavam mortas e outras desaparecidas. Meu pai falou com meu avô, e pense em um velho valente. Na hora ele pegou o facão, uma espingarda, chamou meu pai para resolver logo essa pendenga. Eles saíram montados a cavalo, e eu quis ir com eles, mas o meu avô falou que era coisa de homem. Minha mãe ficou chorando, acreditando que o pior pudesse acontecer. Quando deu umas 10 horas, eles dois voltaram. Então meu pai disse que foram até o sítio do seu Alcebiades e falaram abertamente sobre o ocorrido. O seu Alcebiades negou tudo, disse que Deus o livre ele ser dessa fera e que o braço enrolado com atadura era devido a uma ferida brava que nasceu no braço dele, causado por uma doença chamada leishmaniose, e que essas feridas demoravam para curar, segundo meu pai nos contou. Realmente a marca no braço não era um corte-facão, e sim uma ferida bem feia. Seu Alcebiades ainda falou que no sítio dele também sumiu alguns animais pequenos, e que ele achava que poderia ser uma onça, mas em todo caso ele também ficou esperto, pois morava sozinho, e se o bicho atacasse ele, não teria ninguém por perto para ajudar. O bicho desapareceu. Nós achamos que seja lá quem fosse que virava isso tinha ido embora da região. O tempo foi passando e no mês de janeiro do ano seguinte a gente nem lembrava mais do ocorrido. E esse foi um erro que quase custou a minha vida, pois eu estava trabalhando na roça e quando deu a hora de voltar para casa eu falei com meu pai que iria extrair o mel de uma abelha que eu tinha encontrado em um toco, e pelo jeito tinha bastante mel. Meus pais, meu tio e as outras pessoas que estavam trabalhando na roça naquele dia foram andando, mas antes de ir para nossa casa, meu pai entregou uma espingarda e falou que eu tomasse cuidado. Até parece que ele estava pressentindo o perigo. Eu e o meu irmão entramos na mata e depois de 2 horas mais ou menos conseguimos extrair o mel. Então voltamos para nossa roça, pegamos o cavalo e estávamos voltando para nossa casa tranquilamente, mas por coincidência aquela noite a lua iluminava todo o caminho. Quando nós estávamos chegando perto do cemitério, escutamos um rosnado grave e vimos um par de olhos avermelhados lá dentro. O nosso cavalo refugou e começou a querer voltar. Na hora eu puxei a espingarda e me preparei. Então a fera saltou a cerca do cemitério e ficou parada na beira da estrada, com os dentes à mostra, a cerca de 50 metros da gente. Eu pulei do cavalo, apontei a espingarda e mandei meu irmão pegar o facão e se preparar, pois se aquela coisa atacasse a gente, mataria ela ou então ela nos devoraria. A coisa ficou lá parada, nos encarando, e depois de uns 5 minutos ela se colocou em pé como se fosse um homem, deu um uivo bem alto, amedrontador, e saltou a cerca e se embrenhou na mata. Quando ela saiu da estrada, eu montei no cavalo novamente. Meu irmão subiu na garupa e a gente disparou para nossa casa. Chegando lá, fomos logo falando para o meu pai que o lobisomem tinha voltado. Meu pai saiu do lado de fora e foi andando na direção do cemitério com a espingarda na mão, mas não chegou a andar uns 50 metros, deu meia volta e retornou para nossa casa. Depois que ele entrou, guardou a espingarda e me disse uma frase que até hoje não sai da minha cabeça: deixa ele lá. Se ele quisesse fazer mal, tinha feito. Com certeza é alguém que vira esse bicho, mas não quer confusão. Só quer
cumprir sua sina em paz. Se é que alguém com uma sina dessa pode ter paz. Dito e certo, pois aquela foi a última vez que eu vi aquela fera. Hoje eu moro em Campos Sales, no Ceará, mas meus pais ainda têm o nosso terreno. Mas segundo ele, já faz anos que não há relatos de sumiços de animais e ninguém nunca mais viu a fera na região. Depois de 30 anos, eu ainda me pego imaginando quem seria a pessoa que virava aquele bicho. O meu irmão acha que era o seu Alcebiades e que meu avô e meu pai inventou para nós a história da doença. E eu sinceramente nem sei o que pensar, mas uma certeza eu tenho, é que existe muita coisa que fica em oculto e cá para nós é melhor que permaneça assim. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.